Chegada, pois, a tarde daquele dia, em que os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Seja para todos sempre glorificado aquele que vive eternamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça, maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só Ele que tem poder, capacidade, habilidade, autoridade. Ele não somente nos regenera e nos transforma, mas nos guia, nos dirige, nos cura e nos salva, nos perdoa e nos justifica, nos alimenta e nos sustenta, fortalece e fortifica. Ele conseguiu para nós o passaporte para a eternidade. É nele que estamos, é dele que viemos, é para ele que vamos, é com ele que servimos. Nós o adoramos, nós o servimos, nós o amamos. É extraordinária a palavra dele, palavra de vida, palavra de amor, palavra de fé, palavra de poder, palavra que ajuda, palavra que levanta, palavra que sustenta, palavra que é luz, palavra que é espada, palavra que é mel, palavra que é alento, palavra linda. Um aplauso ao Senhor da glória! Sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o nosso querido irmão Marcos, capítulo de número 9, por favor. Marcos 9. Os que já encontraram o Evangelho de Marcos, dá um lindo amém aí, gente. Amém. Os que não encontraram, digam, me espera. Ok, eu espero. São, parece que 6 somente. Verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas. Desculpem, não é elegante dizer-lhes, prestem atenção, porque os senhores só fazem isto, né? Só prestam atenção. Então, continuemos. O versículo 14 diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Primeiro viu quem, amados? Uma grande multidão. Depois viu quem? Alguns escribas. A igreja, por favor, com toda a liberdade, independentemente das versões que os irmãos tenham, não se preocupe com isto. Leiam todos, por favor, o verso 15. 1, 2, 3. Vamos para o versículo seguinte. Perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? O verso seguinte, amada igreja. Olha só o que ele falou, hein? Meu Deus. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma. Um detalhezinho, ele espuma. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Verso 19, por favor. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se. A segunda vez que fala este verbo, espumando. O versículo seguinte, por bondade, amados, 21. Jesus não perguntou porque não soubesse, ele perguntou porque ele queria que ficasse registrada a resposta do homem, a resposta do pai do menino. Versículo seguinte diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que eu creio. Versículo 24, bem bonito, amados, por favor. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que creio. O cidadão disse: eu creio, e ajuda a minha fé? Não, ajuda a minha incredulidade.
Tem gente que ao invés de pedir a Jesus ajuda a minha fé, pede ajuda a minha incredulidade. Tá bom. Nosso Pai, decididamente esta não é uma terça-feira qualquer. Esta é a tua terça-feira, que nos ofereceste, que nos brindaste, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos aos teus pés. Nós não viemos atraídos por nenhuma circunstância humana, terrena, linear, horizontal. Viemos atraídos por ti. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Estamos aqui literalmente aos teus pés. Único lugar de refúgio e segurança. Estamos aqui porque sabemos que tu vais falar conosco. Viemos aqui porque sabemos que ao terminar esta reunião, alguma coisa especial estará depositada no recôndito das nossas almas. E a nossa fé é tamanha no que tu vais fazer, que já te agradecemos por isso, Senhor. Recebe a honra e o louvor, a glória, ó Cristo de majestade, ó Deus de excelência, louvamos-te de todo o nosso coração. Nós não podemos te pedir e não devemos fazê-lo, não te pedimos nada para que faças, só te pedimos que faças o que tu desejas fazer. Porque talvez se te pedimos para fazer algumas coisas, te pediremos tão pouco quanto tu desejas fazer tanto. Senhor, por favor, Senhor, fica bem à vontade esta noite. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor desta igreja, como és Senhor de todo mundo. Nós te rendemos a nossa adoração. Nós estamos apaixonados por ti, Senhor. Nós nunca encontramos e nunca encontraremos ninguém igual a ti. Por isso nós dizemos de todo o coração, nós caímos aos teus braços. E aí descansaremos com toda a convicção. Pai, o impossível existe para nós, mas nós queremos te pedir que nos ensines a esquecer o impossível e confiar em ti, que disse, tudo é possível ao que crê. Por amor de Jesus te oramos, ó Pai Celestial. E todos nesta casa, assim como se fosse um trovão, dirão juntos: amém. Os que disseram amém, antes que se sentem, por favor, cada um diga ao seu vizinho o seguinte: foi muito bom você ter vindo, por favor. Em seguida você pode sentar-se. Se no tempo que Adão existiu aqui na terra, antes do pecado, se naquela época que os teólogos chamam de dispensação da inocência, se naquele primeiro período, o período áureo da vida de Adão e Eva, se naquela época tivesse sido possível se escrever um dicionário, nós teríamos uma grande surpresa hoje ao folhear o dicionário do tempo de Adão e Eva na época, no período da inocência. Por quê? Porque algumas palavras que são tão comuns hoje não eram conhecidas de Adão. Algumas realidades que são tão normais, alguns fatos que são tão corriqueiros na nossa vida hoje, eram completamente desconhecidos de Adão. Por exemplo, se Adão tivesse elaborado um dicionário, nele não estaria a palavra medo. Adão não sabia o que era medo. Naquele dicionário não estaria escrita a palavra impossível. Não estaria. Deus criou o homem de tal maneira que ele deveria viver em um mundo sem impossibilidades. Porque a partir do momento que o homem dispunha da oportunidade, do privilégio e da possibilidade de dialogar com Deus, de ser visitado por Deus, o que faz com que as coisas se nos pareçam impossíveis não é o tamanho delas, é a nossa distância de Deus. O que faz com que as coisas nos pareçam aterrorizadoras não é o tamanho delas, não é a sua gravidade, é a distância que qualquer um
está de Deus. Quando você aproxima de Deus, seus problemas diminuem, porque a imagem de Deus cresce. Quando você se aproxima de Deus e se aproxima, você vai notando que as montanhas não são montanhas, não, são pequenos outeiros. Quando você se aproxima de Deus, você vai notando que aquele incêndio não é um incêndio tão grande, não. É um palito de fósforo que já está até apagando. Grande não é o problema, grande é a solução que Deus tem. Grande não é a tua enfermidade, grande é a tua cura que o Senhor vai prover. Grande não é a dificuldade que existe no teu caminho, grande é a provisão de Deus para eliminar esta dificuldade. E como Jesus havia estado no Monte da Transfiguração, que é a parte que precede o texto que nós lemos, e 3 discípulos foram com ele ao monte, e 9 ficaram embaixo, os 9 se apavoravam com o que estavam vendo, porque eles estavam distantes de Jesus. Eu te recomendo esta noite, meu irmão, eu te recomendo esta noite, minha irmã, faz o possível para estar cada vez mais perto dele, cada vez mais perto dele, cada vez mais perto dele. Tu verás que a mão dele abre caminhos. Tu verás que a mão dele dissipa as trevas. Tu verás que é a mão dele que afasta os teus inimigos. Não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, é a mão dele, a mão do Senhor. A mão que se estendeu para criar o mundo, a mão que se estendeu para abrir o mar vermelho. E não foi preciso a mão inteira escrever na parede de Belsazar, porque Belsazar não merecia a mão de Deus. Bastou um dedinho para dizer Mene, Mene, Tekel, Farsi. E os joelhos se bateram tanto que foi para a cova no mesmo dia. O dicionário de Adão não tinha algumas palavras. Mas depois do pecado, depois que Adão cometeu o seu pecado, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, todas as coisas que se nos apresentam diante de nós aqui no mundo se dividem em 2 grupos. As coisas possíveis e as coisas impossíveis. Todos os dias, de domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda a segunda, no nosso dia a dia, nós encontramos coisas possíveis e impossíveis. Possíveis e impossíveis. Isso não havia no tempo de Adão, mas não adianta ficar falando no tempo de Adão, é o nosso tempo agora. As coisas são ou possíveis ou impossíveis. As coisas são mais possíveis do que impossíveis quando Deus está conosco. As coisas são mais impossíveis do que possíveis quando não temos Deus. Por isso que os homens acham tudo impossível. E a igreja, quando se reúne, Deus diz, isso é lá fora que tudo é impossível. Aqui dentro não, comigo, tudo é possível. Eu vi esta noite dizer-lhes, da parte do Senhor, que nós vamos, em nome de Jesus, conquistar o impossível. Nós vamos. Agora, primeiramente, nós vamos fazer uma declaração coletiva. Nós conquistaremos o impossível em nome de Jesus. 1, 2, 3. Todo mundo falando. Se você não falar, você não vai conquistar. Porque é o que você fala que vai acontecer. 1, 2, 3. Esse nome de Jesus não pode sair, não é? Mas quando você diz isso, lá de longe alguém diz, você só está falando isso porque você está falando de modo comunitário. Você só está falando isso porque você se envolveu no meio dos outros. Nós, eu quero ver a você. Pois agora nós vamos responder ao inferno, essa bravata do inferno. E cada um bate no peito e diz, em nome de Jesus, eu conquistarei o impossível. Aleluia, aleluia, vai falando. Em nome de Jesus, eu conquistarei o impossível, eu conquistarei o impossível, eu conquistarei o impossível, em nome de Jesus. As coisas impossíveis, elas não se desdobram. Nós as chamamos de impossíveis e acabou. Tanto o impossível, o pouco impossível é impossível, quanto muito impossível é impossível. Não existe mais impossível do que e menos impossível. Agora, as coisas possíveis se dividem em 2 grupos. As coisas possíveis são as fáceis e as difíceis.
Então, na verdade, no nosso dia a dia, nós encontramos 3 tipos de coisas. As coisas, primeiramente, as coisas fáceis. Diga assim, bem baixo, bem terno, bem suave, musical, quase cantando. As coisas fáceis. Agora começa a franzir o senho e dizer, mas as coisas difíceis. Agora fecha mesmo e fala com dureza. E as coisas impossíveis. Deus está dizendo esta noite que as difíceis e as impossíveis, todas se tornarão fáceis. Com Ele, nele e por Ele. Pai que está nos céus, enquanto eu estou ministrando a Tua palavra, eu não estou falando do que eu li em nenhum compêndio por aí. Estou falando do que Tu me deste. Estou falando do que eu recebi de Ti. No nome precioso do Senhor Jesus, cada pessoa vai entesourando no seu coração esta noite aquilo que está recebendo. E vai começando a ver que os castelos vão desabar esta noite. E vai começando a ver que não era como você estava pensando, que aquilo é impossível, não. O impossível vai ter outro nome esta noite. O impossível não vai ser nem difícil. O impossível vai ser fácil. Me faça uma gentileza, se você pode. E eu creio que pode. E acho que quer também. Estenda sua mão, por favor. E diga assim, Senhor Deus, o que está na minha mão é impossível. Eu passo para as tuas mãos. Entregue para ele, entregue. Entregou? Aí ele está respondendo, agora, meu filho, nas minhas, não é mais impossível. É possível. As coisas só serão impossíveis enquanto estiverem na nossa mão. As coisas só serão impossíveis enquanto estiverem debaixo do nosso domínio. As coisas só serão impossíveis enquanto estiverem sob o nosso controle. As coisas só serão impossíveis enquanto dependerem de nós. Na hora que nós passarmos o nosso impossível para as mãos de Deus, o nosso impossível é o seu possível. Você pode falar isto, por favor? O meu impossível é o seu possível. Um aplauso lindo ao Senhor Jesus. Jesus foi ao Monte da Transfiguração. Não há nenhum membro da igreja que não se deleite com o relato magnífico da história de Jesus subindo ao Monte da Transfiguração. A Bíblia Sagrada diz que ele chamou 3 discípulos. Escolheu 3 porque quis. Pastor, o senhor pode me explicar por que foi que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João e não André, Filipe? Meu amigo, meu irmão, Jesus faz o que ele quer e ninguém tem nada com isso. Ponto final. Vamos mudar de assunto. Jesus convidou 3 e levou-os ao Monte da Transfiguração. E quando chegaram lá em cima, eram somente Jesus e os 3. Mas de repente apareceu alguém. E eu pareço estar vendo Pedro. Pedro, todos nós conhecemos. Nosso querido irmão Pedro. Em certos momentos, nosso amado Pedrinho. Às vezes, nosso terrível Pedrão. E então Pedro está... De repente, Pedro sente alguma coisa diferente. Eu pareço ver Pedro assim. Diz, Tiago, dá uma olhadinha à tua esquerda. Tem um penetra aí. Chegou alguém que não é do nosso grupo. Quem é? Disse, não sei quem é. E a coisa vai, daqui a pouco, ele vira para o outro lado. João, outro penetra. A coisa está ficando complicada. Jesus, quem é esse aí? Não conheço, nunca vi, não sei. Dá uma olhadinha em sua assada. Grande João. Não sei quem é. E continua aquele clima de ignorância total. De repente, diz a Escritura Sagrada que o rosto de Jesus começou a se transfigurar. Foi. Eu não tenho tempo esta noite para dizer algo para os irmãos. Somente eu dou uma pincelada. Mas eu queria dizer uma coisa. Sabe por que você conhece uma pessoa? Sabe por que você reconhece uma pessoa? Porque todo rosto que existe no mundo tem outro rosto como fonte de referência. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, se aquela pessoa se parecer com alguém que você conhece, você nunca vai esquecer a segunda por causa da primeira. Todo rosto é um ponto de referência para outro rosto. E a gente sempre diz, eu conheço, em algum lugar eu vi um irmão que parece com o senhor. Em algum lugar eu vi uma senhora que parece com a senhora. Porque nosso rosto é assim, um se parece com o outro.
Esta é a diferença do rosto de Jesus. Ele não se parecia com o de absolutamente ninguém. É isso que está escrito em Isaías 53. Não tinha parecer, quer dizer, não se parecia com ninguém. Por isso que quando Judas foi para quando os soldados foram para prendê-lo, eles pediram até a Judas: escuta, mostra para nós quem é ele, porque a gente não conhece. E já disse assim: engraçado, não é? Eu estou com vocês todos e no tempo vocês perguntam quem sou eu. Jesus era assim, você podia almoçar com ele aí numa churrascaria hoje, e daqui uma semana, se você passasse por ele no mercado, você não reconheceria, porque o rosto dele não era para ser reconhecido por ninguém, porque aquele era um rosto temporário. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, como seria o seu rosto verdadeiro no Monte da Transfiguração, já se tem uma ideia. E então, de repente, o rosto se transfigurou. E aquele rosto temporário começou a desaparecer. E veio a glória, 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 glória. E o Pedro está brilhando, está brilhando. Coisa linda, coisa especial. Na hora em que o rosto de Jesus brilhou, na plenitude da sua divindade, foi uma excepcionalidade acontecida no ministério de Jesus. Diz a Bíblia, imediatamente, quando Pedro olhou para o rosto de Jesus, ele vira e diz assim: muito prazer, irmão Moisés, que honra tê-lo aqui. Vira assim: oh, irmão Elias, nunca pensei que ele encontrasse. Quem foi que disse a Pedro que aquele homem era Elias? Quem foi que disse a Pedro que aquele outro era Moisés? O rosto de Jesus é a universidade do céu. Quem olhar para ele saberá tudo o que deseja saber. E agora você já sabe como é que você vai conhecer os mistérios que você deseja conhecer no céu. As perguntas que você não teve resposta aqui na terra, você já sabe como vai fazer. Chegar no céu, você quer saber de um mistério, você não pergunta a ninguém. Porque no céu não se pergunta nada, no céu se sabe tudo. No céu não existe mestre. Os anjos nunca chamaram a Jesus de mestre e nunca vão chamar, porque só existe mestre onde existe ignorância. E o céu não padece do mal da ignorância. É o reino da sabedoria, da inteligência, do conhecimento e da ciência. Quantos dão glória a Deus por isto? E enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, ali o que aconteceu? Eles tiveram uma visão plena do propósito da redenção. Ouviu-se uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado, nele eu tenho posto todo o meu beneplácito, a ele eu vi. E Pedro, que era judeu, Tiago, que era judeu, João, que era judeu, eles três desceram do monte sabendo que por maior que fosse a personalidade de Moisés, por mais extraordinária que houvesse sido a autoridade do profeta Elias não é a chave dos nossos problemas. Moisés não é a solução para as nossas dificuldades. Deus disse, o Pai falou, a ele ouvi. Eles desceram sabendo que é só Jesus, unicamente Jesus, absolutamente Jesus, completamente Jesus, perfeitamente Jesus, serenamente Jesus, eternamente Jesus, sublimemente Jesus, suficientemente Jesus. Jesus, eu te honro e te glorifico nesta noite. Ao teu nome glória para sempre. Quando Jesus desce com os três discípulos encontram um homem que estava estressado. Mas eu pedi, na hora que estava lendo, que observassem com destaque que a Bíblia fala da multidão, que a Bíblia fala dos escribas. Havia alguns grupos de pessoas nessa história que nós vamos separar agora. Isto é muito importante para a compreensão geral da mensagem. Havia multidão. Só fale se você quiser. Você só repete se quiser. Agora, como eu sei que você quer mesmo, então eu sei que você vai repetir. Havia multidão. Havia os escribas. Havia o pai do rapaz. Havia o rapaz. Havia os 9 discípulos. Havia os 3 discípulos. E havia Jesus. É na consideração desses fatos que nós vamos conseguir a conquista do impossível. É na consideração desses detalhes que Deus vai abrir o caminho da revelação para nós, compreendemos a conquista do impossível. E aquele homem chegou e trouxe o filho espumava.
O filho era possesso. O filho tinha uma força descomunal. Os homens pegavam nele, ele derribava todo mundo. Era uma coisa terrível. E às vezes se lançavam como morto. Era algo patético, era algo aterrador. E trouxeram para 9 discípulos. O Espírito Santo me permita dizer uma coisa aqui, me permita. Eu vou falar. Eu imagino o seguinte, os 9 que estavam ali embaixo, o homem chegou e disse, olha, meu filho está assim, está na miséria. E os 9 disseram, vamos aproveitar que Tiago não está aqui. Vamos aproveitar que Pedro não está aqui. Vamos aproveitar que João não está aqui. Vamos expulsar esse demônio, que é para quando eles 3 descerem, eles saberem que nós também temos poder. Vamos aproveitar. Esses 3 ficam pensando que eles são especiais. Vamos, sai demônio. O demônio saía. Depressa, antes que eles desçam. Sai demônio. O Tiago, sai ordinário, sai. Não saio. E disseram, vamos. Os 9 fizeram força e não conseguiram nada. Os 9 não conquistaram o impossível. Porque quem conquista o impossível não são os 9 e nem os 3. É Jesus. Quem conquista o impossível não são os 9 e nem os 3. É Jesus. Qual é a dificuldade que nós temos para conquistar o impossível? Eu queria recordar um princípio do mundo espiritual que de todos é conhecido, mas que não pode jamais ser esquecido. Um princípio do mundo espiritual. Nós precisamos ter muita sabedoria no uso dos nossos sentidos naturais, porque os nossos sentidos naturais podem ser uma grande fonte de bênção para a nossa vida, e são. Como é que eu poderia enxergar se eu não tivesse olhos para ver? Como é que eu podia ouvir se eu não tivesse ouvidos para ouvir? Como é que eu podia sentir o cheiro, o perfume das rosas se eu não tivesse olfato? Como é que eu poderia pegar nas coisas se eu não tivesse audição? E como é que eu poderia sentir finalmente tudo que existe ao meu redor? Então Deus nos deu visão, audição, tato, olfato e paladar. Vamos falar isso só para recordar. Nós aprendemos isso quando a gente tinha 4 anos de idade. Vamos lá, visão, audição, tato, olfato, paladar. Quem agradece a Deus por esses sentidos naturais, diga eu. Diga obrigado pela visão, obrigado pela audição, obrigado pelo tato, obrigado pelo olfato. Obrigado pelo paladar. Oh, glória, eu gosto de ter paladar. Eu gosto de ter olfato. Eu gosto de ter tato. Beleza. Eu gosto de ter visão. Eu gosto de ter audição. Agora, deixe-me dizer-lhes uma coisa. A dificuldade que nós estamos tendo para conquistar o impossível é que não se conquista o impossível pela visão. Não se conquista o impossível pela audição. Não se conquista o impossível pelo tato. Não se conquista o impossível pelo olfato. Não se conquista o impossível pelo paladar. Espero que não seja torturante para seus ouvidos, para a sua alma escutar o que vai ouvir agora. Mas eu quero lhe dizer, porque a Bíblia diz que a verdade nos liberta. Enquanto estes 5 sentidos naturais exercerem controle sobre o nosso espírito, a possibilidade de conquistarmos o impossível não existe para nós. No dia que nós quisermos conquistar o impossível, nós temos que encontrar alguma coisa melhor do que a nossa visão, superior à nossa audição, mais perfeito que o nosso tato, mais sublime que o nosso paladar e mais extraordinário que o nosso olfato. O mundo espiritual não pode depender dos sentidos naturais. A glória de Deus não se alcança porque se vê, não se alcança porque se ouve, não se alcança porque se toca. Eu sei que Jesus está aqui, os meus olhos não estão vendo, meus ouvidos não estão ouvindo, minhas mãos não estão tocando, meu nariz não está cheirando e minha boca não está provando, mas Ele está aqui, porque existem sentidos espirituais que são maiores do que os sentidos naturais.